Bom, então, como muita gente me pediu, eu vou tentar gravar um vídeo explicando essa questão. Provavelmente vai ser um vídeo longo, mas aí eu vou grifando cada alternativa. Tipo, tô na A. Aí se você quiser pular, quando eu estiver na B, eu vou marcar assim, B, tudo mais. Aí você vai vendo qual o melhor jeito e tal. Enfim, vem começando a ler o exercício. Observe o gráfico abaixo, esboçando a pressão constante para o potencial químico de uma substância X em função da temperatura. Sabe-se que nessa pressão, X pode se encontrar nos seguintes estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A inclinação do gráfico corresponde a qual propriedade termodinâmica e por quê? Tá, no A, né? Então, a inclinação do gráfico corresponde ao negativo da entropia molar. A entropia molar, só que com um sinal negativo, justamente por causa dessa fórmula que tá aqui, ó. Deixa eu aqui, desce. Vou copiar ela. Dá um zoom aqui. Que é o potencial químico. Volume molar. Pressão. A entropia molar. E a temperatura. Então, ó, o VM seria o volume molar, a P é pressão, o S é a entropia molar, o T é a temperatura e o U seria o potencial químico, né? Bom, no exercício diz que a pressão ela é constante, certo? E aqui esse D está muito ligado com a variação, né? Então, se a variação da pressão não tem, que ela é constante, então esse termo aqui já não existe, certo? Então, ficaria aqui, potencial, tal, isso. Aí, tá, o SM é entropia molar. Nisso, a gente isola. Se a gente isolar, o certo seria isso daqui, né? Tipo, a primeiro momento a gente acharia que é desse jeito. Só que, quando a gente vai rearranjar, coloquei rearranjando, mas rearranjando, esse D muda para esse símbolo aqui, ó. Por quê? Porque esse D, o normal, o D minúsculo, é o diferencial total. Então, tipo, é a mudança no diferencial, no potencial químico, quando todas as suas variáveis, o P, que seria o P e o T, a pressão e a temperatura, podem mudar. Só que nesse caso, a pressão ela é constante. Então, a gente usa a derivada parcial. E nisso, a gente vai trabalhar com o potencial químico sobre a temperatura em condições da pressão constante. Então, em condições da pressão constante, a gente fecha aqui e coloca assim. Vai ter caso lá na frente, eu não sei se é exatamente isso, mas tem uma forma que é assim, ó. Eu acho que aqui é o P e aqui é T, que aí é a temperatura constante, entende? E deixa eu ver. É isso. E como a entropia molar não pode ser negativa, essa inclinação aqui, todo esse conjunto. Eita, faltou. Deixa eu voltar para a fórmula. Aqui. Aqui é T, né? Isso. E aqui é P. Todo esse conjunto tem que, tem que ser negativo, certo? Para compensar a entropia, para ficar positiva no final. O que dá para ver no gráfico. Se isso aqui
está relacionada com a inclinação e ela tem que ser negativa, a gente pode ver que as inclinações são sempre negativas em todo, no B e no C. Bom, vou começar outra gravação agora pro item B, porque a A ficou muito longa, né? Tá, pro item B. Sabendo que a substância X pode se encontrar nos estados líquido, gasoso e sólido, as retas A, B e C correspondem às quais estados? A reta A corresponde ao estado sólido, a B ao líquido e a C ao gasoso. Se a inclinação indica a entropia molar, que a gente descobriu na A, quanto mais inclinada, mais negativa, né, maior a entropia. E lembra o que seria a entropia? A entropia ela está muito ligada com o grau de desordem, né? Então, quem é mais organizado? Não, quem é mais desorganizado? As partículas de um gás, tá tudo espalhado. A de um líquido ou a de um sólido que já está muito mais organizado. Então, se essa aqui é a mais inclinada, a mais negativa, logo ela é a que tem a, a maior entropia, sendo a mais desorganizada, digamos assim. Então, se a entropia está relacionada com o grau de desordem, essa por ser a mais negativa, a mais desorganizada, que então essa seria o gás, o líquido e o sólido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, agora perdeu a resposta. Ó, o sólido tem menor entropia. Então a reta ela é menos inclinada. O líquido tem uma entropia maior que o sólido, porém menor do que o gás. O gás ele tem maior entropia, tanto que a reta ela é mais inclinada, tá vendo? Logo, a entropia do gás ela é maior do que a entropia do líquido, que é maior que a entropia do sólido. Agora, vou falar sobre a C, né? O que corresponde os pontos 1 e 2 e por quê? Tá. Os pontos 1 e 2 são pontos de equilíbrio. Então, ó, no ponto 1, se a reta A e se a reta A é um sólido e a reta B é um líquido, esse ponto de intersecção entre os estados sólido e líquido é o ponto de fusão ou de solidificação para aquela pressão. E no ponto 2 é a mesma coisa, só que relacionada aos estados líquido, que é da reta B, e ao estado gasoso, que é da reta C. Então, o ponto de intersecção entre o líquido e o gasoso seria o ponto de ebulição ou de condensação para essa pressão. Bom, agora indo para a questão D. Se aumentarmos a pressão, como as retas A e B são deslocadas? Elas são deslocadas igualmente? E por quê? Então, como a resposta está aqui embaixo, eu vou ler no papel e vou indicando no gráfico, tá? Tá. Deixa eu apagar aqui. As retas que indicam o sólido, não é para estar apagado, né? Aqui é o sólido, né? Aqui o líquido e aqui o gás. Certo? Tá. As retas que indicam o sólido e o líquido são deslocados para cima. Assumindo que é uma substância onde o líquido é menos denso que o sólido, que é o mais comum, a reta B é deslocada mais para cima, pois a variação
do potencial químico com a pressão em temperatura constante é dada por essa fórmula aqui, ó. Que foi a que eu tinha falado no alternativa A, né? Lembra da derivada parcial em temperatura constante, que é igual ao volume molar, certo? Como o volume molar ele é sempre positivo, vou colocar aqui, ó, ele é sempre positivo, um aumento em P causaria um aumento no potencial químico também. Isso. E para ambos os estados, tanto o sólido quanto o líquido. Fazendo com que a reta vá para cima. O tamanho do deslocamento depende justamente do volume molar. Na maioria das substâncias, o volume molar de um líquido ele é maior do que o volume molar sólido. Logo, o aumento do potencial químico ele será maior para o líquido do que para o sólido, fazendo com que essa reta B, que é a do líquido, se desloque mais. A gente vai ver isso mais para frente na questão E, se não me engano, que é para desenhar o gráfico. Tá. Na questão E, diz: expresse agora o diagrama de fases, pressão versus temperatura de duas substâncias. A. Primeiro tem volume molar do estado líquido maior que a do sólido. E a segunda tem o volume molar do líquido menor do que do sólido, certo? A primeira, vamos fazer aqui, deixa eu dar o zoom, fica melhor de ver, né? Então, primeiro é o gráfico de pressão por temperatura, certo? Aqui, certo. Nesse caso, o volume molar do líquido, ele é maior do que o volume molar do sólido, que são os casos mais comuns. A água que a gente vai ver ela é tipo uma anomalia, é um caso mais diferente. Mas nesse caso aqui, quando o volume molar do líquido for maior que o volume molar do sólido, essa reta em específico aqui, deixa eu fazer ela de outra cor. Essa reta entre os estados líquido e sólido, ela vai ser inclinada para a direita, então ela vai ser positiva. Ó, então, com o aumento da pressão, aumenta o ponto de fusão, que seria tipo a intersecção, certo? Então, por exemplo, aqui, se o gráfico é de pressão sobre temperatura, certo? Tá. Aqui vamos colocar a pressão de 1. Pressão 1, nesse caso, tá? E temperatura 2, vai. Se a gente coloca uma pressão 2, a temperatura ela também sobe. E vai para 3, certo? E se a gente sobe a temperatura, a gente vai subir na temperatura aqui, vai subindo a pressão até chegar em um ponto crítico, certo? Outra coisa que aqui seria o ponto crítico, né? Que é o ponto de equilíbrio entre os três estados. Tá, agora continuando,
nesse segundo gráfico, que também é de pressão por temperatura. Peraí, pressão por temperatura. É que o volume molar do sólido, nesse caso, ele é menor do que... Não, pera. Calma. Não. Pera, que eu me confundi. Deixa eu só ler de novo. Não, voltei. É que eu confundi essa parte aqui, ó. Deixa eu dar uma riscada em tudo aqui, assim. Tá. Ó, o segundo tem o volume molar do líquido menor do que o volume molar. Opa, ai, me pega aqui, ó. Enfim, menor que o volume molar do sólido. Esse caso já está relacionado à substância como a água. Então, pode ver que o gráfico ele é praticamente igual para o estado sólido, entre o estado sólido, o gasoso e o líquido. Só que o que muda é esta reta aqui do ponto de fusão. Reta não, curva, do ponto de fusão. Para substâncias onde o volume molar do sólido é maior que o volume molar do líquido, a reta da, de, de, da fusão ela vai ser inclinada negativamente. Então, nesse caso, diferente dessa, ela é inclinada para a esquerda. Então, o que quer dizer? Com o aumento da pressão, diminui o ponto de fusão. Então, se a gente usar os mesmos valores. Aqui, a pressão 1. Nesse caso aqui, nossa, coloquei bem no ponto. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui. Tá. Numa pressão 1. Certo, a temperatura aqui vamos colocar 1. Mas aqui, numa pressão 2, seria aqui. A temperatura, ela já vai voltando, tá vendo? Então aqui seria 0,5. E aqui, numa temperatura menor ainda, aqui vamos colocar 0,3, a pressão aumenta, certo? Então, diferente dessa, no volume molar líquido ser maior que o volume molar sólido, conforme a pressão aumenta, o ponto de fusão também aumenta com a temperatura, né? E nesse caso aqui, substâncias como a água, onde o volume molar do sólido é maior que o volume molar do líquido, o aumento da pressão diminui a temperatura. Logo, também diminui o ponto de fusão. Tá, agora na questão F. Pelo diagrama de fases do item anterior, explique por que conseguimos esquiar no gelo. Olha, usando o segundo diagrama como exemplo, porque o gelo já se trata da água, né? Então é uma substância específica, não é uma substância comum. O ato de esquiar concentra todo o peso da pessoa em uma área muito pequena, que é a lâmina dos patins. Isso gera uma pressão muito grande sobre o gelo abaixo da lâmina. E segundo o diagrama, se a gente aumenta a pressão durante uma fina camada de gelo, se a gente com o aumento da pressão, essa camada de gelo, ela derrete. E essa fina camada de gelo sobre a lâmina, ela atua como um lubrificante, reduzindo o atrito e permitindo o deslizamento. Sendo que depois que a pessoa passa, a pressão se alivia e a água volta a congelar. Então, recapitulando, por que a gente consegue esquiar? Porque todo o peso está sobre a lâmina. Então, é uma pressão
muito alta quando você veste os patins sobre o gelo. Logo, essa pressão que é muito alta sobre o gelo faz com que o gelo ele dê uma derretida e esse líquido, mesmo que seja uma fina camada, ele atua como um lubrificante e nisso você vai deslizando por causa da diminuição do atrito também. Tá, agora para G. Pelo diagrama de fases do item E, explique o funcionamento da panela de pressão. Tá, na G, em ambos os diagramas é mostrado, porque lembra que eu falei que esta linha aqui não muda? O que muda é a questão da fusão. Então, nos dois diagramas mostra que o ponto de ebulição de um líquido aumenta com o aumento da pressão. Então, deixa eu usar esse daqui. O ponto de ebulição seria esse daqui, mais ou menos, né? Ó, essa linha. E, ó, em ambas elas sobem, tá vendo? Então, o ponto de ebulição, ele vai subindo com o aumento da pressão, tá vendo? Ó, a pressão aqui, ele continua subindo. Agora eu não tô fazendo tão retinho, né? Enfim, uma panela aberta no fogão, tipo, normal, sem ser a de pressão. Deixa eu desenhar a panela aqui. Vou colocar o cabinho. Uma panela aberta, ela sobe a pressão de 1 atm, certo? E a água, ela vai ferver a 100 graus, que é o limite dela a 1 atm. Mas uma panela de pressão, à medida que a água esquenta, a pressão ela também aumenta. Viu? Ó, a temperatura vai aumentando e a pressão também. Se a pressão vai aumentando, a temperatura também vai aumentando. E, claro, para valores muito acima de 1 atm, porque nesse caso, a panela de pressão, ela veda e cria uma pressão até, 2 atm. E de acordo com o diagrama, a água só vai entrar em ebulição a uma temperatura muito mais alta que 100 graus Celsius, que seria o limite dela numa panela aberta. Então isso vai fazer com que o alimento seja cozinhado mais rápido. Por quê? Porque vai ter uma temperatura muito maior e uma pressão muito maior. Logo o alimento ele vai ser cozinhado 1000 vezes mais rápido. É que nem quando a gente vai cozinhar, sei lá, uma batata doce numa panela aberta e numa panela de pressão. A panela de pressão, ela cozinha bem mais rápido. Se você deixar numa panela aberta, ela vai demorar um pouco mais. Eu acho que é isso. Acho que ficou um pouquinho confuso, mas eu vou mandar. Se vocês quiserem, eu mando as fotos da, das minhas respostas, tudo mais que tá escrito bonitinho. E a questão do diagrama eu peguei do desenho que ele fez lá na lousa, né, que eu tirei foto. Que é aqui, ó, o volume do líquido quando é maior que o volume do sólido, aí fica aqui, ó, a questão da linha que eu falei. E quando o do sólido é maior que o líquido, que é a questão da água, né? Aí a inclinação ela já é mais negativa. E é isso, gente.